Olá, pessoal! Nesta aula, vamos estudar uma introdução ao processamento de linguagem natural com Python. O processamento de linguagem natural, também conhecido como PLN, é uma área da inteligência artificial que permite que computadores processem, analisem e interpretem textos escritos em linguagem humana. Quando usamos tradutores automáticos, buscadores, chatbots, corretores ortográficos, sistemas de análise de sentimentos ou ferramentas de resumo automático, estamos usando aplicações relacionadas ao PLN. Nesta aula, vamos trabalhar com um exemplo prático no Google Colab. Vamos coletar um texto da internet, limpar esse texto, separar palavras em tokens, remover palavras de parada, aplicar lematização, analisar frequência de palavras, gerar gráficos, criar uma nuvem de palavras, comparar a similaridade entre textos e conhecer uma introdução à modelagem de tópicos. O objetivo não é apenas executar código, mas entender o fluxo básico de trabalho com textos em projetos de inteligência artificial. Antes de iniciar a análise, precisamos preparar o ambiente de desenvolvimento. Nesta primeira parte do notebook, instalamos e importamos as bibliotecas que serão utilizadas ao longo da aula. Usaremos o Beautiful Soup para extrair textos de páginas da internet. Também usaremos o Spatie, que é uma biblioteca bastante utilizada em processamento de linguagem natural. Com ela, podemos fazer tokenização, identificar palavras de parada, obter lemas das palavras e calcular similaridade entre textos. Além disso, usaremos o NLTK para contagem de frequência e criação de n-gramas. Também usaremos o Word Cloud para gerar uma nuvem de palavras, e o Matplotlib para visualização gráfica dos dados. Ao final da aula, também teremos uma breve introdução ao BR Topic, uma biblioteca utilizada para modelagem de tópicos. Essa preparação inicial é importante porque deixa o ambiente pronto para executar todas as etapas do processamento textual. Agora vamos criar algumas funções auxiliares. Uma função é um bloco de código reutilizável. Em vez de escrever os mesmos comandos várias vezes, criamos uma função e chamamos essa função sempre que precisarmos executar aquela tarefa. A primeira função é responsável por abrir uma página da internet a partir de uma URL. Nela, usamos um cabeçalho chamado zRadient. Esse detalhe é importante porque alguns sites bloqueiam acessos feitos por scripts automáticos. Ao informar um zRadient, a requisição se parece mais com o acesso feito por um navegador comum. A segunda função coleta o texto de uma página. Ela usa a função anterior para abrir a página e depois usa o Beautiful Soup para interpretar o HTML e extrair o conteúdo textual. A terceira função processa o texto usando o Spatie. Ela percorre cada token do documento, mantém apenas tokens formados por letras, remove palavras de parada e transforma cada palavra em sua forma base, chamada de lema. Essas funções deixam o notebook mais organizado e facilitam o entendimento das próximas etapas. Agora vamos coletar um texto real da internet. Neste exemplo, usamos uma página que fala sobre processamento de linguagem natural. Esse texto será a base para as próximas análises. Quando executamos a célula, o notebook acessa a página, extrai o texto e exibe apenas os primeiros caracteres para termos uma ideia do conteúdo coletado. Neste momento, o texto ainda está bruto. Ele pode conter quebras de linha, menus, títulos, trechos de navegação e outros elementos da página. Isso é normal. A coleta do texto é apenas a primeira etapa. Depois dela, precisamos aplicar técnicas de limpeza e processamento para tornar esse texto mais adequado para análise. A primeira etapa de processamento que vamos observar é a tokenização. Tokenização é o processo de dividir um texto em partes menores, chamadas de tokens. Em muitos casos, os tokens correspondem a palavras. Mas eles também podem representar pontuações, números ou símbolos. Por exemplo, a frase "A inteligência artificial analisa textos" pode ser dividida em tokens como a inteligência artificial analisa e textos. Nesta etapa, usamos o modelo de português do Spatie para processar o texto coletado.
Depois, criamos uma lista com todos os tokens identificados. Também exibimos a quantidade total de tokens encontrados. Essa contagem é importante porque mostra o tamanho inicial do texto antes da limpeza. Antes de limpar o texto, vamos observar quais tokens aparecem com mais frequência. Aqui usamos o NLTK para contar a frequência dos tokens encontrados no texto bruto. Neste primeiro gráfico, ainda não removemos pontuações, símbolos, números ou palavras muito comuns. Por isso, é normal que apareçam elementos pouco informativos entre os tokens mais frequentes. Esse gráfico é muito útil didaticamente, porque mostra por que a limpeza do texto é necessária. Se analisássemos diretamente o texto bruto, poderíamos dar muito destaque a palavras que aparecem bastante, mas que não ajudam a entender o assunto principal do texto. Agora vamos realizar uma etapa importante do pré-processamento, a remoção de palavras de parada. Palavras de parada, também chamadas de stop words, são palavras muito frequentes que geralmente carregam pouca informação sobre o tema principal do texto. Em português, exemplos comuns são palavras como de, a, o, e, para, com e outras semelhantes. Nesta célula, percorremos cada token do documento e mantemos apenas os tokens formados por letras e que não são palavras de parada. Também padronizamos os tokens em letras minúsculas. Isso evita que uma mesma palavra seja tratada como diferente apenas por aparecer com letra maiúscula ou minúscula. Depois dessa etapa, a lista de tokens fica mais limpa e mais útil para análise. Agora vamos comparar a quantidade de tokens antes e depois da limpeza. A primeira quantidade representa todos os tokens identificados inicialmente no texto bruto. A segunda quantidade representa os tokens que sobraram depois da remoção de pontuações, símbolos e palavras de parada. O gráfico de barras mostra visualmente o impacto da limpeza. É importante perceber que reduzir a quantidade de tokens não significa necessariamente perder informação importante. Na verdade, estamos tentando remover elementos que geralmente não contribuem para a análise do tema principal. Essa etapa é muito comum em projetos de processamento de linguagem natural. Depois da limpeza, vamos contar novamente os tokens mais frequentes. Agora, a frequência tende a destacar palavras mais relacionadas ao conteúdo do texto. Ao comparar este gráfico com o gráfico anterior, percebemos que a análise ficou mais interessante. Termos pouco informativos aparecem menos, e palavras mais relacionadas ao tema passam a ter mais destaque. Mesmo assim, ainda pode haver variações de uma mesma palavra. Por exemplo, uma palavra pode aparecer no singular e no plural, ou um verbo pode aparecer em diferentes formas. Para lidar com esse problema, vamos aplicar a lematização. A lematização é o processo de transformar uma palavra em sua forma base, chamada de lema. Por exemplo, palavras como estudando, estudei e estuda podem ser associadas ao verbo estudar. Da mesma forma, palavras no plural podem ser reduzidas para sua forma no singular, dependendo da análise linguística feita pelo modelo. Essa etapa ajuda a agrupar variações de uma mesma palavra, tornando a análise mais consistente. Nesta célula, percorremos novamente os tokens do documento, removemos palavras de parada, mantemos apenas tokens formados por letras e armazenamos o lema de cada palavra. O resultado é uma lista de tokens lematizados, que será usada nas próximas análises. Agora vamos observar um exemplo simples para entender melhor o que o Space retorna. Usamos uma frase curta, andei lendo textos sobre inteligência artificial. Para cada palavra da frase, o Space mostra a palavra original, o lema e a classe gramatical. A palavra original é acessada com um token .text. O lema é acessado com um token .lema underline. A classe gramatical é acessada com um token .pos underline. Esse exemplo mostra que o Space não apenas separa palavras. Ele também realiza uma análise linguística do texto. Esse tipo de informação pode ser usado em tarefas mais avançadas, como extração de entidades, análise sintática e classificação de textos. Agora vamos observar a frequência das palavras após a lematização. Essa visualização ajuda a identificar quais lemas aparecem com maior frequência no texto.
A lematização pode alterar a frequência das palavras, porque formas diferentes passam a ser agrupadas em uma mesma forma base. Por isso, essa etapa costuma produzir uma análise mais representativa do conteúdo. Neste gráfico, conseguimos visualizar os termos mais recorrentes depois das principais etapas de pré-processamento. Esse é um bom momento para interpretar quais palavras parecem estar mais associadas ao tema do texto analisado. Até agora, analisamos palavras isoladas. Essas palavras isoladas são chamadas de unigramas. Mas muitas vezes o significado aparece em combinações de palavras. Por exemplo, inteligência artificial tem um significado mais específico quando as duas palavras aparecem juntas. O mesmo vale para expressões como linguagem natural e aprendizado de máquina. Quando analisamos pares de palavras consecutivas, chamamos esses pares de bigramas. Quando analisamos grupos de 3 palavras consecutivas, chamamos esses grupos de trigramas. Os n-gramas ajudam a identificar expressões recorrentes no texto, e podem trazer mais informação do que palavras analisadas isoladamente. Nessa etapa, vamos criar bigramas. Um bigrama é um par de palavras consecutivas. A partir dos tokens lematizados, o notebook cria uma lista de pares de palavras e depois conta quais pares aparecem com maior frequência. Essa análise pode revelar expressões importantes presentes no texto. Por exemplo, em uma aula sobre processamento de linguagem natural, poderíamos esperar expressões como linguagem natural, inteligência artificial ou modelo linguagem, dependendo do conteúdo analisado. O gráfico dos bigramas mais frequentes ajuda a visualizar quais combinações de duas palavras aparecem com mais destaque. Agora vamos criar trigramas. Um trigrama é uma sequência de 3 palavras consecutivas. Essa análise é parecida com a dos bigramas, mas agora estamos procurando combinações maiores. Os trigramas podem revelar expressões compostas mais específicas, principalmente em textos técnicos ou acadêmicos. Assim como fizemos com os bigramas, contamos a frequência dos trigramas e exibimos os mais recorrentes. Depois, o gráfico facilita a comparação entre essas expressões. Essa etapa mostra como podemos ir além da análise de palavras isoladas e observar padrões maiores de linguagem. Agora vamos criar uma nuvem de palavras. A nuvem de palavras é uma visualização em que as palavras mais frequentes aparecem em tamanho maior. Para gerar essa visualização, primeiro juntamos os tokens lematizados em uma única sequência de texto. Depois, usamos a biblioteca Word Cloud para criar a imagem. Essa visualização é bastante intuitiva e ajuda a perceber rapidamente quais termos aparecem com mais frequência no texto processado. É importante lembrar que a nuvem de palavras é uma ferramenta exploratória. Ela ajuda a visualizar padrões, mas não substitui uma análise mais cuidadosa dos dados. Agora vamos comparar 2 textos para verificar o quanto eles são semelhantes. Para isso, usamos o modelo médio do Space para português, chamado PT Core News MD. Esse modelo é mais adequado para cálculo de similaridade do que o modelo pequeno, porque possui recursos vetoriais mais completos para representar palavras e documentos. A ideia é coletar 2 textos diferentes, processar os 2 textos, transformar cada conjunto de tokens em um documento e calcular a similaridade entre eles. Essa técnica pode ser usada em sistemas de busca inteligente, recomendação de documentos, comparação de notícias e agrupamento de textos. Nesta etapa, o notebook coleta 2 textos a partir de 2 URLs diferentes. Depois, aplica a função de processamento em cada texto, removendo elementos pouco relevantes e mantendo os tokens lematizados. Em seguida, transformamos os tokens processados novamente em documentos do Space. Por fim, usamos o método Similarity para calcular a semelhança entre os 2 documentos. O resultado geralmente fica entre 0 e 1. Valores mais próximos de 0 indicam menor semelhança entre os textos. Valores mais próximos de 1 indicam maior semelhança. Esse resultado deve ser interpretado com cuidado, considerando o tamanho dos textos, o conteúdo das páginas e o modelo linguístico utilizado. Antes de interpretar a similaridade entre os textos, é útil observar a quantidade de tokens processados em cada documento.
Se um texto for muito maior do que o outro, isso pode influenciar a interpretação dos resultados. Por isso, o notebook exibe a quantidade de tokens processados em cada um dos textos comparados. O gráfico de barras ajuda a visualizar essa diferença. Essa etapa reforça uma ideia importante: em análise de textos, não basta olhar apenas para um número final. Também precisamos observar as características dos dados usados no cálculo. Para finalizar a aula, vamos conhecer uma técnica um pouco mais avançada: a modelagem de tópicos. A modelagem de tópicos tenta identificar automaticamente grupos de palavras que aparecem juntas em um conjunto de textos. Esses grupos podem representar temas presentes nos documentos. Por exemplo, se vários textos apresentam palavras como modelo, dados, treinamento e algoritmo, podemos interpretar que existe um tópico relacionado ao aprendizado de máquina ou ciência de dados. Nesta aula, usaremos o BR Topic apenas como uma introdução. É importante destacar que o BR Topic deve receber uma lista de documentos, parágrafos ou textos. Não é recomendado passar apenas uma lista de palavras soltas. Nesta etapa, criamos uma função para coletar parágrafos de uma página da internet. A função abre a página, interpreta o HTML e procura pelas tags de parágrafo. Depois, ela extrai o texto de cada parágrafo e mantém apenas os parágrafos com tamanho mínimo. Esse filtro ajuda a remover trechos muito curtos ou pouco informativos. Neste exemplo, cada parágrafo será tratado como um pequeno documento. Essa abordagem permite aplicar o BR Topic mesmo usando apenas uma página como fonte inicial de texto. Em projetos reais, o ideal seria trabalhar com uma quantidade maior de documentos. Agora criamos o modelo BR Topic configurado para português. Em seguida, aplicamos o modelo sobre a lista de documentos, que neste caso são os parágrafos coletados da página. O objetivo do modelo é identificar agrupamentos de textos parecidos e palavras representativas de cada tópico. Essa etapa pode demorar um pouco, dependendo do ambiente, da quantidade de documentos e dos recursos disponíveis. Como estamos usando poucos documentos, o resultado deve ser interpretado como uma demonstração introdutória, e não como uma modelagem definitiva. Depois de aplicar o BR Topic, podemos visualizar os tópicos encontrados. A tabela exibida pelo método getTopic.info mostra informações importantes. A coluna Topic indica o identificador do tópico. A coluna Com mostra a quantidade de documentos associados a cada tópico. A coluna Name apresenta palavras que ajudam a descrever o tópico. Também podemos consultar um tópico específico usando o getTopic. Esse comando mostra as palavras mais representativas daquele tópico. Em aplicações reais, essa análise pode ajudar a organizar grandes coleções de documentos por assunto. Esse fluxo é a base para várias aplicações reais, como análise de sentimentos, classificação de textos, sistemas de busca, chatbots, sumarização automática, recomendação de conteúdos e organização automática de documentos. O ponto mais importante é perceber que trabalhar com texto exige preparação. Antes de aplicar modelos mais sofisticados, precisamos transformar o texto bruto em uma representação mais limpa, organizada e útil para análise. Com isso, encerramos nossa introdução ao processamento de linguagem natural com Python.